Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula do grupo de estudos para a prova de certificação em Slack Administrator. Hoje nós vamos falar da segunda parte do tópico do User Lifecycle Management, falando de Deactivate User Accounts e Manage Guests. Então, hoje a nossa aula ela vai ser um pouco mais curta a gravação, pois inicialmente aqui já conversamos com todos os participantes aqui da aula a respeito do exame que foi realizado hoje. Eu obtive a certificação de Slack Administrator, lembrando que hoje foi o último dia do conteúdo que a gente está vendo aqui no grupo de estudos, e como a gente foi pego de surpresa na modificação do conteúdo durante o workshop, o grupo de estudos definiu que gostaria de continuar participando das aulas e vendo os workshops, porque a alteração no exame, a princípio, é relevante em questões de reestruturação de conteúdo e percentual para cada tópico, além de incluir a parte de inteligência do Slack dentro do exame agora. Então, hoje a gente vai falar de Deactivate User Accounts e Manage Guests, os próximos passos e as perguntas e respostas. A gente já realizou algumas perguntas e respostas antes desta gravação. Então, dando as boas-vindas aqui, eu sou o Luciano, para quem ainda não me conhece. Eu comecei minha trajetória na área de tecnologia da informação antes de 2018, atuando bastante com a parte web. A partir de 2018, então, eu tenho uma mudança de tecnologia, começo a trabalhar com Salesforce e com desenvolvimento numa empresa multinacional, e em 2022 eu decidi começar a parte com Slack através de um convite para uma prova de conceito de integração entre SharePoint e SAP, numa consultoria em um projeto de Oil and Gas. De 2023 até os dias de hoje, estou trabalhando como arquiteto de soluções e Slack Consultant, sou líder da comunidade Slack Porto Alegre e tenho também o Agentforce Implementation Ready através do Partner Enablement e o Data 360 Implementation Ready também a partir do Partner Enablement. Esse ano a gente foi convidado para ser speaker no Agentforce World Tour São Paulo 2026, onde eu falei sobre equipes mais produtivas com Slack, inteligência artificial e um pouco de automação. Na automação, falando com a parte do Workflow Builder. Então, dentro do User Lifecycle Management, dando continuidade à aula que a gente teve passada, vamos completar o workshop do User Lifecycle Management e começando a falar do Deactivate User Accounts. Então, esse módulo ele é de aproximadamente 20 a 30 minutos, e aqui a gente precisa explicar as duas maneiras pelas quais as contas dos usuários elas podem ser desativadas e também identificar a etapa fundamental que deve seguir antes de desativar os usuários que instalaram os aplicativos. Quanto ao ponto de desativar a conta de um usuário, a gente pode desativar ele manualmente ou pode desativar automaticamente via o desprovisionamento SSIM. Então, manualmente, um admin ou owner ele pode desativar a conta para restringir o acesso e automaticamente ele usa a SSIM API do Slack. Então, se a organização usa um Identity Provider, um IDP, né, com um conector SSIM integrado, esse desprovisionamento ele é compatível com o Identity Provider. E as contas que são provisionadas sobre demandas ou em just in time, elas precisam ser desativadas manualmente. Nos próximos slides eu trouxe a questão de quem pode desativar as contas dos members, né? Então aqui é o mesmo conteúdo que tem dentro do workshop. Eu não vou atender ali muito, não vou me atender muito nesses slides aqui, mas mais para vocês terem a visualização.
Lembrando que para a prova é bastante interessante saber o que um Workspace Admin pode fazer, o que um Workspace Owner pode fazer, o que o Workspace Primary Owner pode fazer. Então, são pontos interessantes aqui que vocês precisam saber para estar realizando a prova de vocês, tá? Então, nesse slide aqui, a gente tem quem pode desativar as contas de membros nos planos Free, Pro e Business Plus, a nível de Workspace Admin, a nível de Workspace Owner e a nível de Workspace Primary Owner. No próximo plano, na parte do Enterprise, no que se refere a Org Level Permissions, né, as permissões a nível de organização. Então, para os orgs admins, os org owners e os orgs primary owners, também tem aqui um quadro explicando o que cada um deles pode fazer. E, por fim, aqui, a nível de Workspace Level Permissions, ou ao nível de permissão de Workspace para o plano Enterprise. Então, também aqui os pontos do Workspace Admin, do Workspace Owner e do Workspace Primary Owner. Sobre desativar a conta de alguém. Então, as pessoas, quando as contas são desativadas, elas não são notificadas e as mensagens e os arquivos, eles não são excluídos também, tá? Eles vão ser removidos de todos os canais, os membros vão ser removidos de todos os canais, os membros, quando eles são desativados, eles são desconectados do Workspace em todos os dispositivos que eles estão conectados e eles não podem fazer login novamente. Alguns aplicativos, eles também podem ser desativados quando determinadas contas são desativadas, mas se por acaso for necessário mudar de ideia, pode-se reativar uma determinada conta. Então, aqui, outro ponto de observação é que quando a gente desativa a conta de um member, todas as informações do perfil, como nome completo, nome de exibição ou foto do perfil, elas não são excluídas. Para ter essa exclusão das informações do perfil de um membro do Workspace, somente o Primary Owner pode solicitar esta exclusão. As mensagens e os arquivos, como a gente comentou, não serão excluídos. Se as configurações do Workspace permitirem, pode-se excluir as mensagens e os arquivos antes de desativar sua conta. Mas lembrando aqui, né, como o Slack ele é para ser a ferramenta ali que vai guardar toda a parte de conhecimento e de conversas, é sempre bom manter a questão das mensagens e dos arquivos para possíveis históricos, né? Caso não sejam dados assim que sejam mais confidenciais, alguns pontos assim que não precisa ter tanta prioridade ali para a questão de pesquisa, o aconselhável é sempre manter as mensagens e os arquivos. Então, os Workspace Owners, os Workspace Primary Owners, eles não podem desativar suas contas, como a gente já comentou anteriormente em outros workshops. O Workspace Primary Owner é a pessoa que tem todo o poder ali dentro do Slack, né? Então, para que eles sejam desativados as suas contas, eles primeiro precisam transferir essa propriedade principal para uma outra pessoa. E os aplicativos que a gente instalou, eles podem ser desativados. Um Workspace Owner poderá gerenciar e reativá-los se for necessário. E se a gente for membro de mais de um Workspace, a gente precisa desativar cada conta separadamente. Outra observação aqui na parte da organização Enterprise, o que a gente pode esperar é que não vamos ver a opção de desativar a conta se a associação for obrigatória para um Workspace ou se a gente for um guest, um convidado. Então, para isso, precisaria procurar um owner ou um admin para pedir ajuda para essa desativação. E para excluir as informações do perfil, como já falamos, precisa se contatar o Workspace Primary Owner após desativar a conta. O Workspace Primary Owner é quem vai excluir as informações do perfil após a desativação da conta, ou podem também entrar em contato com o Slack para solicitar uma assistência com essa exclusão. E o que acontece quando as contas dos membros são desativadas? Alguns aplicativos que eles instalaram são desativados automaticamente. Esses aplicativos podem ser aplicativos de terceiros ou até mesmo aplicativos personalizados criados
ali dentro do Slack. Alguns recursos eles podem permanecer ativos, como os usuários dos bots, os slash commands ou comandos de barra, os webhooks de entrada, entre outros. Mas alguns aplicativos eles exigem permissões específicas do membro que serão desativados completamente. No entanto, preservam-se certos aplicativos independente do status da conta do membro que os instalou, pois perdendo acesso a estes aplicativos que são essenciais para a equipe é uma experiência ruim. E recomenda-se que os criadores de aplicativos adicionem vários colaboradores aos aplicativos críticos. Esses colaboradores eles vão poder executar ações importantes, como fazer a instalação de aplicativos no workspace único, em seu workspace associado, excluir aplicativos e gerenciar e remover outros colaboradores, incluindo o criador do aplicativo, porque é interessante manter vários colaboradores nos aplicativos, porque no momento que a gente remove um dos colaboradores, a gente tem os outros colaboradores que ainda possam ficar ali gerenciando o aplicativo. Então, uma dica que tem, quando as contas dos membros são desativadas, os tokens da API daquele aplicativo também são revogados. Qualquer permissão específica do usuário concedida por um membro deixarão de estar disponíveis. Os workspaces owners, e se tiver outros membros com permissão para gerenciar aplicativos, podem reativar os aplicativos desativados. E as observações aqui, voltando na parte dos grupos dos colaboradores de um aplicativo, se todos os colaboradores de um aplicativo eles forem desativados, o aplicativo também pode ser desativado. Aí um org owner ou workspace owner precisará adicionar colaboradores do aplicativo interno para reativá-lo. Outra dica, quando as integrações de bot são reativadas, os tokens correspondentes são regenerados automaticamente. Após a reativação, precisa atualizar qualquer código que faça referência ao token antigo do bot, como a gente comentou ali, né? Fez a desativação, os tokens da API são revogados, o aplicativo perde aqueles tokens que ele já existia. Ao fazer a reativação, ele recebe novos tokens e aí sim é necessário fazer referência a esse token novo. Entrando no último tópico aqui do User Lifecycle Management, do workshop de User Lifecycle Management, nós vamos falar do gerenciamento de guests ou gerenciamento de convidados. Ele tem aproximadamente 15 a 30 minutos dentro do workshop para ser concluído e determina se um guest deve ser adicionado a um único canal ou vários canais, com base nas necessidades, determina quando conceder acesso de guest, em vez de criar um canal no Slack Connect, e explicar as principais considerações em um processo de aprovação de guests. Então, para desativar a conta de um membro, single channel guests ou multi-channel guests, as diferenças que a gente tem ali entre o single channel guest, eles são gratuitos, os workspaces eles recebem 5 single channel guests por usuário pago, então isso significa que se eu tiver 2 usuários pagos, eu posso ter até 10 single channel guests, e são gratuitos. Eles têm acesso apenas às informações do canal para o qual eles foram concedidos e podem enviar direct messages ou mensagens diretas a usuários desse canal. Podem também ser configurados para desativar em uma data da sua escolha. Já o multi-channel guest, a diferença ali está no plano, né? Ele não é gratuito, ele é cobrado o valor de uma licença completa. Podem ser membros de quantos canais a gente desejar dentro de um único workspace, incluindo os canais de vários workspaces que são conectados a esse workspace único. Eles só têm acesso às informações dos canais dos quais são membros e só podem enviar direct messages, mensagens diretas, para os usuários desses canais. E podem ser configurados para desativar em uma data da sua escolha. As guest roles, então, dentro de guest accounts, né? Guest roles são ótimas, as funções de convidado, né? São ótimas
quando você trabalha com alguém que se sente parte de uma organização, mas precisa ter um acesso limitado ao Slack, seja ele um contratado ou um estagiário, por exemplo. E o Slack Connect Channels são mais adequados quando você trabalha com organização externa, como clientes, fornecedores e parceiros. De novo, aqui outro ponto importante para saber para as questões de exame, parte de Slack Connect, já foi falado em outros workshops também, lembrando que Slack Connect sempre faz ali conexões externas. E ao trabalhar em um Slack Connect Channel, várias pessoas de cada organização podem colaborar facilmente e adicionar membros conforme o trabalho aumenta. Sobre a questão de convidar um novo guest, os Workspaces Owners e Admin podem convidar os guests para um Workspace, mas os membros podem enviar solicitações para convidar guests também. Existe a possibilidade de converter um membro em guest, o Workspace Owner e os admins podem alterar a função de qualquer membro para guest e pode-se definir desativações automáticas para os convidados, para os guests. O Workspace Owner e os admins, eles podem determinar quanto tempo os guests eles vão ter acesso a um Workspace. Pode-se desativar automaticamente um guest após um determinado período de tempo, por exemplo, dizer que daqui a 30 dias esse guest ele não vai mais fazer parte do meu workspace. Posso definir uma data de desativação personalizada, por exemplo, no dia 20 de julho, o guest ele vai ser desativado, ou então eu posso permitir que um guest ele tenha acesso indefinidamente. E 5 dias antes dessa desativação, tanto o guest quanto o owner ou admin que definiu a data, eles vão receber um lembrete. E o owner ou admin pode então optar por estender esse prazo se for necessário. Tem aqui uma observação também importante: multi-channel guests com prazo definido ainda são cobradas como membros regulares. E se estiverem ativos apenas durante parte do ciclo do faturamento do Workspace, deposita créditos proporcionais na sua conta. O que isso quer dizer? Por exemplo, eu tenho um multi-channel guest que ele tem lá tipo até o dia 30 de julho, mas ele foi desativado no dia 20 de julho, então esses créditos proporcionais dos dias que ele já foi desativado, eles são depositados na conta ali do Slack. Os guests eles precisam ser adicionados aos canais no seu workspace do Slack. Os membros podem adicionar multi-channel guests aos private channels, aos canais privados adicionais, após ingressarem no workspace. E eles também podem solicitar a adição de single channel guests a canais adicionais, mas somente os workspace owners e admins podem gerenciar o acesso de multi-channel guest aos public channels e o acesso de single channel guests aos canais. Outra dica aqui, que os multi-channel guests eles têm um quadrado ao lado do nome, enquanto os single channel guests têm um triângulo. Ao meu ponto de ver, isso aqui é uma dica muito mais em termos de visualização. Eu acho que isso talvez não seja um ponto que seja cobrado dentro da prova, porque, a meu ver, o que ele deve cobrar muito mais ali é como que funciona, então, a ativação dos multi-channel guests, a ativação dos single channel guests, quem pode ativar, quem não pode. Então, acho que essa dica aqui é muito mais apenas para visualização. Visualizando os guests, os profiles dos guests no diretório do Workspace. Então, quando adiciona-se um guest ao Workspace, vai ser um novo perfil que vai ser preenchido automaticamente com algumas informações, como, por exemplo, qual Workspace Owner ou administrador ali que convidou o guest, a quais canais esse guest ele tem acesso, e se um limite de tempo foi definido, a data em que a guest account ela será desativada. Outra observação aqui, que os campos de perfil dos guests não estão disponíveis nos aplicativos móveis do Slack, mas eles estão nos aplicativos desktop. Então, aplicativos móveis não mostram os campos de perfil dos guests. Sobre o processo de aprovação de guests, os membros que desejam convidar pessoas para um ou mais canais específicos, eles podem seguir
alguns passos para solicitar um convite diretamente no Slack. Eles precisam especificar se desejam interagir com um guest por meio de um único canal, né, o single channel, vários canais, o multi-channel, ou pelo Slack Connect. Lembrando o Slack Connect para a parte de conexão externa. Uma boa prática, então, exigir que os membros preencham o campo opcional ali, motivo da solicitação, com informações sobre o guest e a necessidade da empresa para que a solicitação seja aprovada. Então, com base no preenchimento do motivo da solicitação lá, o admin ele vai poder visualizar e vai verificar se ele vai realizar a aprovação dessa solicitação ou se ele vai revogar o acesso a este guest. Então, muito importante ter esse ponto aqui também da questão do preenchimento desse campo que é opcional, para que o administrador tenha ali um maior controle sobre quem aprovar, sobre quem reprovar e qual a necessidade de ter aquele guest trabalhando dentro do workspace. Os administradores, eles também podem personalizar o destino das solicitações, acessando página de settings e permissions do workspace e selecionando invitations na aba permissions. Pode-se escolher, então, uma das seguintes opções. Todos os Workspace Admin e Owners serão notificados via Slackbot quando uma nova solicitação for enviada. As solicitações serão direcionadas para um canal específico e, após receber um convite de convidado, o administrador poderá aprová-lo ou negá-lo conforme necessário. E como os guests são gerenciados a nível de workspace, as organizações com o plano Enterprise Grid precisarão configurar as aprovações de convidados para cada workspace no grid. Pode-se usar o Workflow Builder para simplificar esse processo. Então, aqui já é um ponto de atenção também, como vocês estão vendo dentro desse workshop, ele já está citando a parte do Slackbot, que já faz parte do Slack AI também, né? E outro ponto aqui interessante falando sobre o Workflow Builder, que é a parte de automação dentro do Slack, que pode ser usado aqui para simplificar o processo que foi discutido aqui. O que eu vejo em termos de prova, na minha visão, a prova, então, ela era 60 questões, algumas de múltipla escolha, outras de uma escolha simples, e pelo que a gente tem no Trail Mix oficial aqui até então, o conteúdo a ser estudado era através de workshop. Basta agora a gente ficar esperando qual que vai ser o novo Trail Mix, ele ainda não está disponível na página, né? Já existe a página do conteúdo novo que vai ser realizado a partir de amanhã, porém, a Trail Mix oficial eles ainda colocaram como disponível em breve. Então, o material que temos para estudo continua sendo esse workshop, apesar de mudar a prova amanhã. E a principal mudança ali é a parte de Slack AI realmente que está entrando e a redistribuição de conteúdo. Porém, esse workshop que estamos vendo aqui, esses 7 workshops, ainda faz muita parte de conteúdo da prova também. Então, como próximos passos, a gente finalizou esse tópico, esse workshop. A gente tem agora, na próxima segunda-feira, o Jogo do Brasil contra o Japão às 14 horas, no dia da próxima aula, e vai ser aberta uma enquete no WhatsApp para definir se a gente vai ter a aula nesse dia do jogo ou não. A maioria ali vence e a gente define se faz a aula na segunda-feira ou faz em algum outro dia. Para esse workshop aqui não foi adicionado nenhum módulo na Trail Mix do grupo de estudos da Slack Community Porto Alegre, e a gente tem na próxima aula o workshop 5 com a parte de App Administration. A App Administration ele tem de 150 a 210 minutos para ser realizado. Quanto às questões de perguntas e respostas, hoje a gente não está abrindo aqui os perguntas e respostas, a gente teve já mais uma conversa inicial
Então, eu gostaria de agradecer a presença de todas as pessoas que participaram deste workshop e aguardo vocês na nossa próxima aula. Então, uma boa noite a todos, pessoal, e até mais.